Saola, desconhecido, também chamado de boi de Wuquang, é um dos grandes mamíferos mais raros que podem ser encontrados, ou não. O animal só foi visto 4 vezes desde sua descoberta em 1992. Preguiça de 3 dedos, abaixo dos 50. O menor membro da família das preguiças, conhecido por caminhar menos da metade do comprimento de um campo de futebol em um dia inteiro. Já a preguiça de 2 dedos também tem 3 patas nas traseiras. Mas quem está contando? Rinoceronte de Sumatra, menos de 80. Conheça o único rinoceronte com 2 chifres. Ele está mais intimamente relacionado ao extinto rinoceronte lanudo, que viveu no mesmo período dos mamutes lanudos do que qualquer outra espécie atual. E é também o menor. Leopardo de Amur, 100. Esses gatos sabem como se vestir para o clima. O pelo durante o inverno fica quase 3 vezes mais longo do que no verão. Seus padrões de manchas são tão únicos para eles quanto as impressões digitais para nós. Sapo roxo, 135. Com um rosto que apenas uma mãe poderia amar, esses bichos irregulares são feitos para viver no subsolo. O esqueleto deles é mais forte que o dos outros sapos para suportar o peso do solo. Eles têm aquele nariz engraçado para melhor engolir formigas e cupins. Gostoso! Lemure grande do bambu, menos de 150. O nome já diz tudo. É um dos poucos mamíferos que seguem a dieta do bambu. Ele também é facilmente reconhecível graças a tufos brancos nas orelhas. Macaco-aranha peruano, 300. E isso é só nos jardins zoológicos. Os números da população selvagem ainda são desconhecidos. Ao contrário de muitos outros, esses macacos não têm polegares. Quem precisa deles quando se tem uma cauda pegajosa e mais longa do que o seu corpo? Cervo branco de Sêneca, 300. Esse animal de aparência mística não é albino, mas leucístico. Portanto, ele não tem pigmentação. A sua pelagem é toda branca. Irola, 400. Também chamado de antílope de 4 olhos. Ele tem enormes glândulas sob os olhos que usa para marcar seu território. Deve ser meio dolorido esfregar no chão, não? Picadeille, 1000. Ele parece não ter cauda, mas não é verdade. Possui uma das caudas mais longas de todos os lagomorfos, incluindo coelhos e lebres. Só que ela fica escondida em seu pelo muito denso. Ariranha, 2000. Com o dobro do tamanho de seus primos norte-americanos, seu corpo de 1,80 m de comprimento é coberto de pelos da cabeça aos pés, incluindo o nariz. Tubarão branco, 3.500. Não deixe que o nome o engane. A maior parte de seu corpo é cinza. O branco fica apenas na parte de baixo. Também não é o maior da espécie. O título fica com o tubarão-baleia. Ele pode detectar um pouco de sangue a até 5 km de distância. Hamster sírio, menos de 5.000 na natureza. Como animais de estimação, existem 6 milhões deles, também conhecido como hamster dourado. Este é o maior da espécie. Fiel à sua natureza de roedor, constantemente rói coisas para desgastar os dentes, que nunca param de crescer. Abutre indiano de dorso branco, menos de 10.000. Ao contrário de muitos outros pássaros, a cabeça e o pescoço não têm penas. Existem 2 teorias para explicar isso. 1. A ave pode se limpar mais facilmente após uma refeição. E 2. Isso a mantém fresca. Nada explica suas nádegas brancas, então vamos seguir em frente. Baleia azul, 10.000 a 25.000. A população do maior animal que já existiu neste planeta é apenas cerca de 3 a 11% do que era há apenas 100 anos. E seu coração não é tão grande quanto um carro. Isso é um mito. Ele parece mais com um carrinho de golfe. Ainda assim é bem grande. Leão africano, 20.000. Esses grandes felinos, junto com tigres, leopardos e onças pintadas, não podem ronronar. Conseguem apenas rugir. E gatos que podem ronronar não conseguem rugir. Você pode ouvir o poderoso rugido de um leão a 8 km de distância. Urso pardo, 55.000. Suas garras são do tamanho de seus dedos. Juntamente com os enormes músculos, fazem deste um dos animais mais fortes e perigosos do planeta. Girafa, 97.500.
Os arranha-céus da natureza podem comer até 45 quilos de folhas e galhos frescos por dia, com a ajuda de seu pescoço, de 1,80 m de comprimento e língua de quase 60 centímetros. Pangolim, 100 mil. Este é o único mamífero do mundo coberto de escamas da cabeça aos pés. Elas são feitas da mesma substância que as unhas, a queratina, e representam 20% do peso do pangolim. Crocodilo de água salgada, 200 mil. Seu nome é um pouco enganador. Ele também pode viver em água doce, bem como em pântanos. Habitando principalmente em áreas quentes, abre a enorme boca para se refrescar. Lobo, 300 mil. Maior membro da família canina, esse exímio caçador pode farejar outros animais a mais de 1 quilômetro de distância. Elefante africano, 415 mil. Não é difícil diferenciá-lo de seu primo asiático. O elefante africano tem orelhas maiores, como eu. Além disso, machos e fêmeas podem ter presas, enquanto nos asiáticos elas estão presentes apenas nos machos. Zebra da planície, 500 mil. A pelagem deslumbrante é multifuncional. É usada para comunicação e controle de temperatura. As listras pretas absorvem o calor, enquanto as brancas não, o que cria uma espécie de fluxo de ar que esfria seus corpos. Golfinho, 600 mil. Os golfinhos não saem da água apenas para respirar, mas isso também os ajuda com o deslocamento mais rápido. Há menos resistência no ar do que na água. Lula gigante, 4.300.000. É muito difícil contar quantas dessas gigantes existem por aí, porque não são fáceis de identificar, mas elas podem facilmente localizá-lo. Seus olhos são tão grandes quanto sua cabeça. Bem, isso é perturbador. Burro, 45 milhões. Em sua maioria, as pessoas não conseguem se lembrar de quem conheceram na semana passada. Os burros podem se lembrar de alguém que viram há 25 anos. É por isso que estão na política. Cavalo, 58 milhões. A única família de animais com um único dedo. Sim, cavalos são monodáctilos, o que na verdade significa ter um casco rígido. Pardal lascado, 200 milhões. Ele pode ser criativo ao construir um ninho, fazendo isso não apenas em arbustos, mas também na sua caixa de ferramentas. Pombo, 400 milhões. Verdadeiro malandro da cidade, sua população cresce proporcionalmente com a nossa. Mas alguns países insulares, como Madagascar, Islândia e Papua Nova Guiné, não têm pombos. Aposto que os carros por lá ficam limpos. Rola carpideira, 475 milhões. Recebeu o nome por seu canto de lamento. Oh, ai de mim! Gatos, 600 milhões. Seu gatinho tem mais ossos do que você. Os humanos possuem 206, os gatos 244. Eles passam 70% de suas vidas dormindo, contra 30% de seus donos. Porcos, 680 milhões. E mais da metade deles está na China. Os leitões podem reconhecer não apenas o grunhido da mãe, mas também o próprio, exatamente como eu. Cabra, 860 milhões. Este animal tem pupilas retangulares que lhe dá um campo de visão de até 340 graus. Ele também está entre os primeiros que foram domesticados, junto com cães e ovelhas. Cães, 900 milhões. O nariz do totó é molhado porque isso ajuda a cheirar melhor. Bom, talvez farejar melhor. É por isso que ele está sempre lambendo o focinho. Vacas, 990 milhões. Mais de 30% de todas as vacas do mundo vivem na Índia. Elas passam cerca de 8 horas por dia comendo e podem beber uma banheira cheia de água em 24 horas. Ovelhas, 1 bilhão e 100 milhões. Se não fosse a tosa, a lã das ovelhas cresceria para sempre. Ao contrário das raças selvagens, ovelhas domesticadas não se separam. Tecelão de bico vermelho, 1 bilhão e 500 milhões. É a maior população de aves selvagens do nosso planeta. Uma colônia pode ter até 30 milhões de membros. Esses seres pequeninos são o pior pesadelo de um fazendeiro. Um bando pode facilmente destruir mais de 300 toneladas de grãos em um único dia. Ei, todos nós temos que comer. Humanos, 7 bilhões e 800 milhões.
e crescendo. A população global aumentou 5 vezes desde o início do século XX. Nesse ritmo, poderemos atingir o recorde de 10 bilhões em 2050. Imagine o tamanho das filas para o banheiro. Ratos, mais de 7 bilhões. É quase impossível saber exatamente quantos ratos existem em todo o planeta, mas especialistas dizem que provavelmente é uma proporção de 1 para 1 com humanos. Quando você considera todas as espécies de roedores, elas representam 40% de todos os mamíferos do planeta. Galinhas, 24 bilhões. Existem tantas galinhas domésticas que cada ser humano pode ter 3 delas. Então, realmente deve haver uma em cada panela. Não é surpresa que elas se reproduzam tão rápido. Uma galinha pode botar até 300 ovos em um ano. A cor dos ovos depende da cor da plumagem da ave. A com penas brancas põe ovos brancos e a com penas vermelhas produz marrons. Minhoca, 1 quatrilhão e 300 trilhões. Como os ratos, é difícil saber quantas minhocas estão escondidas sob seus pés agora. Mas considere o seguinte: apenas em uma fazenda todo o peso reunido delas seria maior do que o de todo o gado na superfície. No total, pesariam 10 vezes mais do que todos os humanos do planeta. Formiga, 1 a 10 quatrilhões. Ela está por aí desde a época dos dinossauros. Ao contrário de muitas outras espécies, sobreviveu à Era do Gelo. Não sei por que não há formigas na Antártica agora. Bactérias, 1 quatrilhão de quatrilhões. Não há onde se esconder das bactérias. Cada gole de água que você toma contém milhões delas. As benéficas dentro do seu corpo superam as células em 10 para 1 e representam até 3% do seu peso total. Todas as bactérias do mundo pesariam mais que todos os animais e plantas que habitam esta terra. Bons sonhos! Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.